Vivemos em um mundo moldado por crises econômicas, políticas, naturais, e raramente paramos para pensar como essas catástrofes são, muitas vezes, não apenas acidentes da história, mas oportunidades cuidadosamente aproveitadas para impor mudanças radicais. Essa é a tese central de Naomi Klein em A Doutrina do Choque, um dos livros mais provocativos e reveladores do século XXI. Em sua investigação minuciosa, Klein nos conduz por uma jornada que revela como o capitalismo de desastre se instaurou como uma estratégia política e econômica global, transformando momentos de vulnerabilidade em plataformas de poder e lucro. A história começa com uma ideia, a de que o choque, o trauma e a desorientação podem ser usados como armas. Assim como médicos experimentavam terapias de eletrochoque na tentativa de apagar traumas mentais para reconstruir a mente humana, economistas e políticos passaram a aplicar choques sociais e econômicos para apagar estruturas antigas e erguer novas ordens, quase sempre de caráter neoliberal, privatizante e concentrador de poder. Klein investiga o nascimento dessa lógica com precisão histórica. Ela traça suas raízes até a Escola de Chicago, sob a liderança do economista Milton Friedman. Para Friedman, as crises eram oportunidades perfeitas para aplicar reformas de mercado radicais. A teoria era simples. Durante períodos de estabilidade, as sociedades resistem a mudanças drásticas, mas em momentos de choque, as populações desorientadas tornam-se mais suscetíveis a aceitar políticas que, em condições normais, jamais aprovariam. Privatizações em massa, cortes profundos nos gastos públicos, eliminação de regulamentações, flexibilização de leis trabalhistas, o chamado remédio amargo da economia neoliberal, eram administrados sob a justificativa de recuperação e progresso. A narrativa de Klein começa a ganhar força quando analisa o caso do Chile em 1973. O golpe de Estado que depois Salvador Allende e instalou Augusto Pinochet no poder serviu como laboratório prático das ideias da Escola de Chicago. Sob o comando de Friedman e seus Chicago Boys, a economia chilena foi submetida a uma reengenharia neoliberal brutal. Escolas públicas foram privatizadas, empresas estatais foram vendidas, sindicatos enfraquecidos. A repressão política e a violência institucionalizada se tornaram os pilares que sustentavam essas reformas. O sofrimento social era o preço a pagar por uma recuperação econômica que beneficiava poucos e marginalizava muitos. Era a doutrina do choque em ação, desestabilizar, implementar, consolidar. Mas o experimento chileno estava longe de ser um caso isolado. A doutrina se espalhou como um vírus silencioso por outros países da América Latina, do Sudeste Asiático, do Leste Europeu, até alcançar as potências ocidentais. O Reino Unido, de Margaret Thatcher, e os Estados Unidos, de Ronald Reagan, aplicaram choques econômicos calculados para enfraquecer o estado de bem-estar social, cortar impostos dos mais ricos, sufocar sindicatos e abrir suas economias à especulação e ao capital internacional. Em cada caso, a crise, seja inflação galopante, recessão ou conflito geopolítico, era a brecha perfeita para impor uma agenda ideológica que jamais passaria pela via democrática em tempos de estabilidade. A narração de Klein ganha ainda mais força ao mostrar como desastres naturais e guerras também passaram a ser utilizados como vetores de reformas neoliberais. Após a devastação provocada pelo furacão Katrina em Nova Orleans, por exemplo, o sistema educacional da cidade foi desmontado e substituído por escolas charter privadas. Um plano que já existia antes da tragédia, mas que jamais teria apoio popular suficiente sem o vácuo institucional gerado pelo desastre. A lógica do choque seguido de reconstrução neoliberal se repetiria inúmeras vezes.
no tsunami do Sudeste Asiático, na guerra do Iraque, na crise de endividamento da Grécia. Em cada caso, o sofrimento coletivo era aproveitado por elites, políticas e econômicas, como uma janela de oportunidade para realizar mudanças drásticas em nome do progresso. No Iraque pós-2003, a doutrina do choque alcança um de seus momentos mais explícitos. Após a invasão liderada pelos Estados Unidos, o país mergulhou em um caos político e social que abriu caminho para a completa privatização da economia. Empresas estrangeiras, sobretudo norte-americanas, entraram em massa no país, muitas vezes com isenção fiscal, impunidade jurídica e plenos poderes para operar sem supervisão. O Estado iraquiano foi desmontado de cima para baixo e a reconstrução se deu segundo os interesses do mercado, não da população local. A democracia prometida jamais chegou, mas a nova ordem econômica foi implementada à risca. O choque não foi apenas uma consequência da guerra. Ele era parte essencial da estratégia. Klein mostra como a doutrina do choque não é apenas uma metodologia econômica, mas também uma forma de dominação política. Quanto mais desorientadas estão as pessoas, menos elas conseguem resistir. Em regimes autoritários, o choque vem pela força. Em democracias, ele é vendido como inevitável. Em ambos os casos, a população perde o controle sobre suas escolhas. Os direitos sociais são reduzidos a custos e os cidadãos são rebaixados a consumidores. A autora também aponta como, ao longo do tempo, o próprio capitalismo se reconfigurou para explorar os desastres como um modelo de negócio. Surgiu uma verdadeira indústria do choque, composta por empresas especializadas em segurança privada, reconstrução pós-desastre, vigilância e controle populacional. Essas corporações lucram com o caos. Para elas, cada catástrofe é um mercado em expansão. A guerra se torna um serviço, o desastre se transforma em oportunidade de investimento. A dor vira moeda. O choque, então, deixa de ser um acidente e passa a ser, muitas vezes, fabricado ou amplificado. A doutrina do choque não é apenas um livro de denúncia, é também um chamado à consciência crítica. Klein insiste que o verdadeiro antídoto contra essa lógica é a memória, a capacidade de lembrar como as coisas eram antes, de questionar os discursos de inevitabilidade, de resistir às soluções impostas em momentos de desespero. A autora nos convida a olhar além da superfície das crises e a identificar quem se beneficia com elas. Por trás de cada ajuste, de cada medida dura, há interesses em jogo, e esses interesses raramente coincidem com o bem-estar da maioria. É por isso que entender a doutrina do choque é fundamental. Ela está presente nas privatizações de serviços públicos, nos pacotes de austeridade, nas reformas trabalhistas que retiram direitos, nas políticas ambientais relaxadas em nome da recuperação econômica. Está nos países em desenvolvimento que, após passarem por crises de dívida, são forçados por instituições internacionais a adotarem políticas que aprofundam a desigualdade. Está nas cidades que, após uma tragédia, veem seus moradores pobres sendo removidos sob o pretexto de reconstrução urbana. A doutrina do choque está em todos os lugares, e é exatamente por isso que ela precisa ser desmascarada. A obra de Naomi Klein também é uma defesa da esperança e da resistência. Em diversas passagens, ela destaca movimentos sociais, líderes, comunitários e populações inteiras que, mesmo diante de choques violentos, recusaram-se a aceitar a narrativa oficial. Pessoas que ocuparam praças, desafiaram reformas impopulares, reconstruíram suas comunidades sem ajuda do mercado, reinventaram formas de solidariedade. Para Klein, essas resistências são a prova viva de que outro mundo é possível e que ele começa com a coragem de dizer não em meio ao caos.
Na narrativa documental que este texto propõe, o que se revela é um padrão inquietante, mas também uma oportunidade de ruptura. Ao compreender o funcionamento da doutrina do choque, somos capacitados a reagir a ela. Percebemos que as crises não precisam necessariamente ser oportunidades para a concentração de poder e riqueza. Elas também podem ser momentos de reinvenção, de fortalecimento da democracia, de construção de sociedades mais justas e resilientes. O documentário idealizado a partir de A Doutrina do Choque é, portanto, mais do que um retrato de abusos históricos. É um alerta e um convite. Um alerta para o risco de nos tornarmos reféns do medo, da pressa e da falsa inevitabilidade. E um convite à resistência, à organização e à criação de alternativas. Porque, como Klein nos mostra, o choque pode ser usado para nos dominar, mas também pode nos despertar.